Quando a pessoa chega ali no intermediário para cima, no avançado então é difícil isso aí, viu. O que que acontece? Você começa a interpretar tudo no teste, e aqui reside o problema, sabe por quê? Você começa a interpretar, porque como o seu inglês ele já está mais avançado, você começa a interpretar com base em Nessa live aqui eu vou te ensinar a controlar o tempo na hora do seu teste do IELTS. Essa live de hoje aqui eu vou falar com vocês de uma das coisas, olha, talvez isso seja o que eu mais receba de perguntas do pessoal em relação à prova do teste do IELTS, que é como que você controla, como que você faz a administração do tempo na hora da sua prova do teste do IELTS. Você tem dificuldade com isso aí? Você tem problema? Ou para você é tranquilo? Você faz o IELTS, sobra tempo tranquilo em todas as habilidades da prova? Acho que não, né, porque é algo bem complicado mesmo. Inclusive, hoje eu vou usar de novo com vocês o Paper Tablet na hora que for, porque eu tenho um estudo do IELTS aqui, falando de uma coisa que é muito controversa, essa é a palavra para falar isso aqui, mas na hora que eu for falar dele, eu vou mostrar para vocês, é bem controverso isso, mas é algo que a gente precisa estar atento quando a gente vai fazer o teste do IELTS, tá? Então é isso aqui que a gente vai ver hoje. Eu ainda vou encontrar vocês hoje, mais tarde para uma outra live, mas mais para frente eu falo sobre o que vai ser ela. Nessa aqui, o nosso foco total é como que a gente vai fazer para controlar, para administrar o tempo na hora do teste do IELTS, tá? E aí eu já preciso começar falando com você aqui uma coisa. Controlar o tempo, administrar o tempo na hora do teste do IELTS não é fazer o teste rápido. São coisas totalmente diferentes. Controlar o teste na hora do teste do IELTS, tem gente que acha que é chegar lá e fazer o teste rápido. Se você faz o seu teste do IELTS rápido, vamos supor, você está lá na hora do seu teste do reading, né, que é a leitura. Se você faz o seu teste muito rápido, você pode estar cometendo um erro irreparável lá na sua nota. Esse erro vai se refletir na sua nota, né? E esse erro pode ser irreparável. Então, fazer o teste do IELTS rápido não é a mesma coisa que você controlar o seu tempo na hora do IELTS. Já fica com isso aqui na sua cabeça, porque eu vou te ensinar a administrar o tempo da forma correta, tá? E por que que é importante você administrar o seu tempo na hora do teste do IELTS? Por um motivo muito simples. Se você não conseguir administrar o seu tempo na hora do IELTS, saber quanto tempo você tem que gastar em cada questão, como que você faz para diminuir o tempo na hora de escrever, se você não sabe isso, se você não dá conta de administrar, você não vai conseguir concluir os testes. Você não vai conseguir concluir o teste todo. Se bobear, você não consegue nem concluir a habilidade. Tem gente que chega lá e não consegue terminar a prova do reading. Já aconteceu com você? Se você fez algum simulado do IELTS, provavelmente você passou por isso. Chegou o final do tempo, deu 60 minutos e você não conseguiu terminar, você não conseguiu fazer aquilo. Então isso é muito comum, tá? É por isso que é importante a gente ver, porque aí na hora que por isso que é importante a gente aprender isso, porque na hora que você não consegue, ou aquela hora que você fala assim: "Nossa, não vai dar tempo", você começa a ficar nervoso e ansioso. E aí o que que você acha que acontece quando você está nervoso e ansioso? Você consegue focar? Você consegue fazer tudo certinho, melhor? Não! As chances são que você comece a fazer as coisas ainda pior, porque você está nervoso e porque você está ansioso, porque o tempo está acabando. E aí o que que acontece? No teste do IELTS, né, se você está fazendo ele na versão do computador, né, na versão digital, a versão do computador, na hora que chega o tempo, a tela simplesmente fecha. E aí você não consegue fazer mais nada. Aí que sua ansiedade, seu nervosismo vai pro topo, né? Porque você vai encarar as outras provas ainda e aquela lá você já sabe, com certeza absoluta, que você não resolveu ela inteira. Entende? Então isso é muito importante de você saber, para você não entrar no desespero. Não comete esse desespero aqui, porque fazer as coisas desesperada não dá certo. É igual não sei se você que está aqui assistindo, se tem alguém aqui que faz jiu-jitsu, mas eu faço jiu-jitsu. E aí lá no jiu-jitsu é igual quando a gente vê lá, você começa o rola, né? Rola no jiu-jitsu, é na hora que como a gente chama a luta, né? A parte da luta, porque fica lá no chão. Então você fala que você tá rolando. Na hora do rola, você vai começar lá. Se você já vai com tudo, todas as suas forças, provavelmente vai acabar o seu gás, vai acabar a sua energia e você não vai conseguir fazer nada pelo resto da luta.
pensa aqui comigo, o teste do IELTS é mais ou menos a mesma coisa. Se você já vai com 100% da sua capacidade nas questões que não demandam 100% da sua capacidade, muito provavelmente você vai perder a energia para as próximas questões. E aí, já era, né? Aí você pode perder tudo. Isso aqui que eu vou te ensinar hoje, né, administrar o seu tempo na hora do IELTS, isso aqui vai te dar mais eficiência na hora do teste do IELTS. O que que é eficiência? É você realizar as ações como elas devem ser realizadas e dentro do tempo correto, tá? E quando você realiza as questões com eficiência, o que que acontece com a sua cabeça? Tranquilidade. Tranquilidade. É igual quando você vê lá um faixa preta lá no jiu-jitsu, o cara vai lutar com você, parece que ele tá fazendo nada. Você tá lá morrendo e o cara tá lá. Tranquilidade. Por quê? As técnicas que ele usa fazem ele ter eficiência naquilo que ele faz. Ele age na hora certa. Então, é essa mentalidade que a gente vai desenvolver com esse controle do tempo que eu vou te ensinar hoje, com essa administração do tempo, né? O que que eu vejo as pessoas errando aqui, tá? Uma das coisas mais graves, são 2 erros. Das coisas mais graves é que a pessoa tenta administrar o tempo do IELTS só na hora que vai fazer o teste. Como assim, Sam? Mas não é isso que a gente quer? Administrar o tempo na hora que vai fazer o teste? Sim, é isso que você quer, mas não é isso que você precisa. Você precisa também administrar o seu tempo fora do teste do IELTS. Fora do teste do IELTS. Se você não consegue nem controlar a rotina que você tem, se você não tem, você já está afastado da terra, né? Porque você sabe que você tem que ter uma rotina para o IELTS. Mas se você não consegue nem controlar a rotina que você tem, como que você quer controlar o tempo na hora do teste do IELTS? Entende? Então esse é eu vou te ensinar a corrigir, mas um dos maiores problemas que acontece é isso. A pessoa fala: "Ah, tá, eu preciso controlar meu tempo do IELTS". Ela vai lá só na hora da prova tentar controlar o tempo, isso não vai dar errado. Isso tem que ser um trabalho que você faz antes. Você começa a fazer esse trabalho antes, beleza? Outro erro que acontece aqui é aquilo que eu já falei um pouco lá, é tentar resolver tudo rápido na hora do teste. A pessoa não tem a paciência de esperar o momento certo de usar a técnica, de esperar o momento certo de responder a questão. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Gente, peraí que eu tô com um toque aqui, que essa câmera aqui que tá gravando aqui pro YouTube, ela tá meio torta aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, ao vivo. Quem faz ao vivo aqui sabe como é que é, né? Vamos lá. O que que acontece? Lá na hora do speaking, não sei se você já viu alguma live de simulado de speaking minha, né, que eu pratico com vocês o que acontece na hora do speaking do IELTS. Mas esses dias eu estava fazendo uma mentoria, e aí na mentoria eu fui fazer a parte do speaking com o aluno. E aí lá no speaking, quando você chega na parte 2 do teste, o seu examinador ele vai te dar 1 minuto para você se preparar. E aí depois desse 1 minuto que você tem que começar a falar sobre a questão. E aí o que que aconteceu? Eu fui lá, dei 1 minuto para a pessoa se preparar. Aí ela tá lá, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí o que que aconteceu? Antes de acabar o 1 minuto dela, ela falou assim: "Beleza, já posso ir?" Já aconteceu isso com você? Você conhece alguém que já fez isso aí? Antes de acabar o tempo que ela tinha de 1 minuto para se preparar, ela já foi lá: "Beleza, já posso falar?" Não façam isso. Se o seu examinador está te dando 1 minuto para você se preparar, use o 1 minuto que você tem para se preparar. Para que que você vai sair desesperado? Deixa eu te falar uma coisa, bem importante na sua vida. Desespero não é uma estratégia. Desespero não é uma das técnicas que você tem que aplicar na prova. Use o tempo da prova como ele deve ser usado, tá? Cuidado com esses 2 erros aqui. Não querer só administrar o tempo lá na hora da prova e também não querer ficar, fazendo tudo rápido na hora do teste. Cuidado com isso, tá? Eu vou começar aqui, e aí o que que acontece? Eu vou dividir em 2 momentos esse controle, essa administração do tempo que eu vou te ensinar a fazer. Eu vou dividir ele em 2 momentos. Um momento que é antes da prova e outro momento que é na hora da prova. Primeiro eu vou falar do momento aqui que a gente vai fazer na hora da prova, tá? Presta atenção, ó, antes da prova, na verdade, antes da prova. O que é que você vai fazer? Antes da prova, você precisa
ser capaz de seguir a sua rotina. Simon, mas eu nem tenho rotina de estudo teste do IELTS. Ó, você que está aqui comigo no Instagram, me diz aqui, ó, escreve assim, tem ou não tem? Me diz aqui se você já tem uma rotina de estudos. Me diz se você já tem, se você já criou a sua rotina de estudos e você já segue ela. Escreve aqui para mim para eu poder saber só de quem tá aqui no Instagram como é que tá o placar aqui de quem tem rotina e quem não tem. Fala aí. Ó, a Zane da Estética já começou ali, ó. Não tenho. Ive, ainda não. Bruce Adele, também não. Ó lá, ó. Muita gente não tem. E isso é comum, tá? Não precisa se matar por causa disso. Ai, meu Deus, eu não tenho uma rotina, agora não vai dar certo. Calma. Tudo é corrigido. Tudo é questão de ajuste na sua preparação. Tá? Lá, o William, felizado. Já sim, listening, reading, rescue. Boa. O Clayton, não ainda. Pam Almeida. Pam Almeida. Tenho. A Manu também tenho. Aluno, né? E aí o seguinte, preste atenção. Se você não tem uma rotina, essa tem que ser a sua primeira preocupação na hora de ir para o teste do IELTS. É a sua primeira preocupação. Você tem que criar uma rotina para você poder preencher o seu dia com as atividades que você precisa realizar para a hora da prova. Isso é importante. E isso aqui gera efeito no seu teste do IELTS. A gente tem que parar de enxergar o resultado do IELTS, a nota do IELTS, como algo que só acontece lá na hora. Não é só lá na hora. Pensa que é como se fosse um lançamento de foguete, né? Tem toda uma preparação ali, às vezes anos de estudo e preparação para chegar naquele momento de segundos para o foguete decolar. É a mesma coisa, sua nota no teste do IELTS, ela não é construída lá na hora do teste do IELTS, ela é construída antes, tá? Então, você precisa criar essa rotina. Fica tranquilo que se você não tem uma rotina ainda essa semana, uma das nossas lives de aquecimento aqui, eu vou te ensinar a construir uma rotina, tá? Eu vou te ensinar a construir uma rotina básica que você vai conseguir seguir, que é muito mais importante que você ter uma rotina aí louca, completa, que você não dá conta de seguir nunca. Eu vou te ensinar a seguir, a montar essa rotina aí, você pode ficar tranquilo. E aí, o que que acontece? Até tem outras aulas minhas sobre isso, né? Você precisa ter um mecanismo de controle para seguir a sua rotina. Olha aqui, ó, é assim que você vai começando a administrar ali o que você faz dentro do seu dia. Você precisa ter um mecanismo de controle para a sua rotina. O que é o mecanismo de controle? O mecanismo de controle, pelo menos o que eu falo para vocês poderem utilizar, é uma agenda. Só que não é, Simon, tá bom, eu já tenho uma agenda. Não é assim, para com isso. Você tem que saber usar a agenda para aquele propósito, tá? E aí é uma outra aula só para eu te ensinar isso aí, que você precisa desse mecanismo de controle para controlar a sua rotina, tá? Sem a rotina, vai ser muito difícil você conseguir chegar nisso aqui, tá? Vai ser muito difícil. Então, você precisa desenvolver isso aqui para você desenvolver o hábito de seguir o programado. E aí sim, na hora do teste do IELTS, você vai conseguir realizar o que você tem que realizar lá. Se você não consegue nem seguir a rotina que você tem, como é que você vai seguir as instruções do teste, tá? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado. Inclusive, lá dentro do IMC, né? Se você não sabe, IMC é o IELTS Masterclass, né? Que é o meu programa de treinamento pro IELTS. Ó o Ericles ali, ó, já colocando a rotina dele toda ali, ó. Muito bom, Ericles. Isso aí. Seguinte, vamos passar aqui para a hora da prova. O que que a gente vai fazer aqui em cada hora da prova? Vamos ver isso aqui, o que que a gente vai fazer? Deixa eu só clicar aqui que eu estou preparando o Paper Tablet aqui para gente. Seguinte, eu vou dividir aqui pelas habilidades, tá? O que que você vai fazer para controlar o tempo, para administrar o tempo? Na hora do listening, do reading, do writing e do speaking, beleza? Me fala aqui, ó, para você que está aqui na live comigo, qual que é a parte mais difícil de administrar o tempo durante o IELTS? É o listening, é o reading, é o writing ou é o speaking? Escreve aqui só para eu poder saber onde que tá a sua dificuldade aqui, qual é que é o seu problema aqui. Fala aí para mim, é o listening, reading, writing, speaking? Só para saber onde você acha mais complicado de controlar o tempo. Escreve aí para eu poder te ajudar.
Eu vou começar com vocês sobre o listening, tá? Ó, a Flávia já falando ali que é o writing. O Éricles falando ali, ó, o listening tá tenso. Tá gotinho. Speaking. JP Corrêa, reading. Olha isso aí, cada um tem um mesmo, né? Olha que coisa, que doideira. Cada um tem um. E é isso mesmo, gente. Cada pessoa tem uma dificuldade, tá? Não acho que esse negócio que você provavelmente já ouviu, se não ouviu, você vai ouvir gente falando assim: ah, o reading é o mais fácil do IELTS. É mesmo? Para quem? Cada pessoa tem uma dificuldade. Cada pessoa tem uma dificuldade, tá? Maruli falando do writing, muito bem. Ó, nós vamos começar aqui pelo listening, tá? Existem várias estratégias, né, que você tem que adotar na hora da prova para que você consiga controlar o tempo ali. Aí eu vou passar aqui habilidade por habilidade com vocês, tá? O que que acontece? O que que é o desafio lá do listening, né? O listening, você vai ouvir um áudio e esse áudio não para. E enquanto você está ouvindo ele, você tem que responder as questões. Esse é o desafio, porque o áudio não para. E aí, o que que acontece? Lá dentro do MCN tem uma técnica lá que eu ensino para vocês, que é a Eagle Eye Technique. Vou até escrever aqui o nome dela para vocês poderem já se familiarizarem. É essa aqui, ó. Isso, ó. Esse aí é o nome da técnica. Eagle Eye Technique. O que é Eagle Eye? São os olhos de águia, né? Já viu uma águia, quando ela tá caçando, ela fica lá assim no ar, ó, pairando, e aí ela fica olhando para a presa, né? Ela fica ali procurando. Então existe uma técnica lá para você poder achar as respostas da questão. Mas aí o que acontece? Na hora que você vai aplicar essa técnica, você tem que pegar ali as informações principais do texto. Exatamente, do texto. Você está ouvindo o áudio, mas você tem que ser capaz de identificar no texto as informações principais. E aqui vem a minha primeira estratégia para você aqui. Você nunca vai voltar nas questões que passaram. Se você já marcou a questão, você nunca vai voltar nela. Ah, mas será que era aquilo mesmo? Porque agora essa aqui tá parecendo que era lá. Você nunca vai voltar na questão que você marcou, tá? Isso faz a sua atenção se desviar para algo que você não tem como mudar mais. Se você não lembra o que aconteceu, você não vai lembrar mais. Esquece. It's gone. Passou. Já era. Então a primeira coisa para você, não volte nas questões no listening. Você não vai fazer isso. Essa é a primeira estratégia para você. Passou, passou. Beleza? Outro ponto importante é que enquanto o áudio está tocando, né, lá no listening, ele vai te dando uma série de instruções. E às vezes ele vai falar assim, ó: agora você tem um tempo para poder conferir o que você escreveu. O áudio vai falar isso com você. Aí ele vai te dar lá alguns segundos para você poder conferir o que você já escreveu. Preste atenção. Você não vai conferir nada. Nada. Ele fala assim, ó: now you have some time to review your questions. Você não vai review nada. Nada. Aquele tempo que ele está te dando para olhar as questões que você escreveu, lembra que eu falei, acabou, você escreveu, escreveu. Aquele tempo você vai usar para olhar para as questões que vão vir. Cuidado! Vai olhar para as questões que vão vir. Ali você já vai aplicando a Eagle Eye Technique de novo, para você achar as informações relevantes daquelas questões que vão vir, tá? Isso, preste atenção, isso vai te poupar tempo quando o áudio voltar. Porque ao invés de olhar para aquilo que você já escreveu, que você não vai conseguir lembrar e nem mudar, você vai olhar para o que vai vir agora, para as questões que vão vir. Aí quando o áudio voltar, você já vai estar muito mais preparado. Se não, volte. Ah, Simon, mas é porque tem uma palavra lá que eu não tenho certeza se tem 2 L's ou se tem um. Esqueça. Esqueça. Adeus. Acabou. Se você não pegou na hora, você não vai lembrar agora. Você tem que focar no que está vindo, que é muito mais importante. Isso aqui é uma das causas das pessoas errarem muito no teste do IELTS, né? Você fica tentando voltar no que você já não consegue mudar. Então, passou, passou. Esse era o segundo importante, o segundo ponto importante, tá?
No teste do IELTS, na versão do papel, presta atenção, se você vai fazer a versão do papel, né, que é aquela versão impressa, ao final do exame, você vai ter lá 10 minutos para poder passar limpo, tá? Você vai ter 10 minutos para poder passar limpo para a folha de respostas. E aí lá nesses 10 minutos, se você quiser, tá tudo bem, porque o teste não tá rodando mais, o áudio não tá rodando. Agora, se você vai fazer na versão do computador, esqueça, você não vai ter esses 10 minutos lá no final e você tem que já colocar ali a resposta do jeito que ela é. Ah, eu não tenho certeza. Esquece, já era. Beleza? Outra coisa para você, e isso aqui, ó, é especialmente verdade para as pessoas que já estão ali no intermediário para cima. Me diz aqui, quem tá aqui que tá no intermediário? Escreve para mim. Fala assim, ó, eu sou intermediário, eu sou intermediário. Escreve aí para mim para eu poder saber. Intermediário ou avançado, né? Do intermediário para cima. Escreve aí para eu poder saber. Aqui, a pessoa que ela tá no básico, ela acaba não tendo este problema que eu vou falar aqui com vocês, tá? Que acontece muito quando a pessoa está no intermediário ou para cima. Então preste atenção, deixa eu ver aqui quantas pessoas estão aqui que se consideram intermediário. Fala aí, o que você acha? Você é inglês intermediário, é avançado, é básico? Escreve aí para mim, para eu poder saber. Ó, Pagotinho falou assim que é básico, Wolifo falou que é advanced, Bruninho falou que eu sou avançado, a Flávia também é avançado, Rive C1, olha aí a galera avançada aqui em peso. Muito bom. Então vocês estão com alto risco de fazer isso aqui errado que eu vou falar agora, hein? Presta atenção. Ó, a tal Lamine B2, Cleiton ali no B1, a Bruce intermediário também. Pois é, presta atenção vocês aí, galera. Quando a pessoa chega ali no intermediário para cima, no avançado então é difícil isso aí, viu? O que que acontece? Você começa a interpretar tudo no teste. E aqui reside o problema. Sabe por quê? Você começa a interpretar, porque como o seu inglês ele já está mais avançado, você começa a interpretar com base em tudo que você já sabe de inglês. Não interprete. Ali no teste não é para interpretar nada, nem no reading, nem no listening. Você não tem que fazer essa interpretação. O teste do listening e do reading é o teste objetivo. Você pegou a informação ou não. O problema da pessoa do intermediário para cima é que você começa a interpretar o negócio. Você fala assim, não, mas pode ser isso aí sim. Se você parar para fazer isso, adeus. Adeus. Me diz aí, você que está no intermediário, você que está no avançado, se você não tem esse problema. Você começa a interpretar aquilo que você está ouvindo. Você começa a interpretar aquilo que você está lendo. E aí sua cabeça vai, tá? Então, terceira orientação aqui para você no teste do listening. Não interprete. Não interprete. É para isso que existe técnica. Técnica na hora da prova. Você tem que aplicar a técnica para ser objetivo. Marcou as informações relevantes? Esperou a questão? Tá ali a resposta, tá? Olha lá a Flávia falando que tem esse problema, acontece com ela também. O William ali também, Jeová falando também, é verdade. Exato, porque e isso é normal de acontecer, porque pensa só, numa situação do dia a dia, tá tudo bem, você vai receber uma informação, você vai começar a interpretar com base no que você conhece. Só que o teste do IELTS não é uma situação do dia a dia. Esse que é o problema, entende? Ó, o Éricles ali, ó, a pior coisa que tem é o medo de errar em alguma classe gramatical, me atrasa muito. Exato. Aí você começa, mas aqui, será que eu tenho que completar aqui com preposição? Mas será que é essa preposição? Se você fizer esse raciocínio, tchau! Porque provavelmente umas 2 ou 3 questões você já perdeu. Porque o áudio não para, tá? Então cuidado com isso aqui. Então, ó, resumo do listening para vocês. Resumo do listening. Primeira coisa que é o mais importante de tudo no teste. Sempre no teste do IELTS, o mais importante é aplicar as técnicas. Não interessa o seu nível de inglês. Você pode ser fluente, você pode ser básico. O que interessa, o primordial é se você está aplicando as técnicas. Quer uma prova? Só para eu fechar aqui, para eu falar isso aqui. Você foi ali na rua agora pegar um nativo. Pode ser um canadense, britânico, americano, australiano, escocês, não importa. Um nativo de inglês. Senta aqui, faz o teste do IELTS. A média dele é 6,5, 6,7. Você vai falar que o cara não sabe inglês? Ele é um nativo, ele sabe. O que ele não sabe é resolver o teste atingindo os parâmetros. E é para isso que existem as técnicas. Então, primeira coisa aqui para você no listening, aplicar a Eagle Eye Technique. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer.
Você tem que ser capaz de identificar as informações chaves no texto. Outra coisa, não voltar nas questões passadas. Não voltar nas questões passadas, tá? Isso é importantíssimo de você fazer. Não voltar nas questões passadas. Terceiro, não conferir quando derem tempo. Na hora que o teste lá fala, agora você tem um tempo para conferir. Esquece, você não vai conferir nada. Não é para conferir nada, é para olhar para as próximas. Próximo, não voltar para checar spelling. Ah, mas o meu spelling, eu não sei se está certo que a palavra esquece. Adeus. Você só vai voltar para checar o spelling se você estiver fazendo o IELTS na versão do papel, que aí você tem 10 minutos no final para poder completar isso aí, tá? E por último, não interpretar. Não faça isso no seu teste do IELTS. Deixa eu ver lá. Pagodinho, o segredo então é não interpretar. Posso considerar as palavras-chave para essa técnica, Simon? Exatamente. Eu não sei, você já é aluno? Escreve aí para mim se você já é aluno. A técnica lá da Eagle Light Technique é exatamente para isso. Para você achar as palavras-chave na hora lá que você está fazendo o teste ouvindo o áudio, tá? É para isso que existe a técnica. Beleza, vamos pro reading aqui? Agora no reading o bicho vai pegar, porque no reading eu vou trazer aqui uma informação que ela é controversa. Vamos lá, o que acontece aqui no reading? O que é o desafio do reading, né? O desafio do reading é que durante o teste do reading, você tem 60 minutos para resolver 40 questões. Qual que é o problema disso? A Pagodinho, ainda não, mas seria... Ah, beleza. Queria saber se você já era meu aluno. Vai ser agora, então. Qual que é o desafio do reading? Você tem 60 minutos para resolver 40 questões. Se você parar para dividir o tempo que você tem, dá 1 minuto e meio por questão. Olha o desafio aí. 1 minuto e meio por questão. Então, primeira coisa para você em relação ao reading, tá? Se você não tem o hábito de leitura, tenha. Se você não tem o hábito de ler com frequência, leia. Olha aqui, de verdade. Como que você quer se dar bem numa prova de leitura se você não lê? Não dá. Como que você quer se dar bem numa prova que te exige ler para obter informações se você não lê? Entende? Então, um dos pilares que você tem que ter na sua preparação é a leitura constante. Inclusive, isso faz parte lá da exposição guiada, que eu já mostrei para vocês semana passada como é que faz, tá? Cuidado. Isso aqui é uma coisa que não está no radar de muita gente. Mas você vai fazer um teste que te exige ler. E se você não lê, é óbvio que você não vai bem, tá? Primeira coisa é isso. Ah, mas eu não gosto de ler. Beleza, então você também não vai passar no teste do IELTS. Ah, mas eu chego em casa e trabalho cansado, não dá para ler. Faça cansado. Estude cansado. Esse sucesso que você quer no teste do IELTS, ele vem assim mesmo, com um esforço extra que você faz na sua rotina, para você conseguir aquilo que você ainda não tem. Tudo que a gente quer na vida depende do que a gente faz. Não é do que você acha. Achar é a pior coisa da vida, eu acho. Não depende do que você acha, não depende do que os outros acham, não depende do que os outros fazem. Tudo que você quer ter na vida depende do que você faz. O que você faz determina o que você vai ter. Então, coloque isso no seu radar. Praticar a leitura. Beleza? Ó, primeiro ponto para você aqui. Parece contraintuitivo, mas a principal coisa aqui no reading, é não ler o texto primeiro. Como assim, Simon? Eu não vou ler o texto primeiro, você está falando aqui que eu tenho que ser capaz de ler? Sim, eu estou falando que você tem que ser capaz de ler bem, e eu estou falando que não é para você ler o texto primeiro. Parece contraintuitivo, eu sei. Parece que não vai dar para fazer, porque você já vai ler as respostas as perguntas antes de ler o texto. Eu sei disso. Mas essa é a técnica, esse é o método. Existem vários métodos. Se você quiser seguir outro método que te fala para você ler o texto inteiro, beleza, você vai lá e segue. Mas se você estiver aqui comigo, você quer seguir o meu método, você vai fazer da forma que eu falo, porque é assim que tem funcionado para centenas de alunos, tá? Você não vai ler o texto primeiro. E aqui eu vou entrar num ponto que é o ponto controverso daqui a pouco para você. Mas eu só queria falar esse primeiro ponto. Não
leia o texto inteiro. Você vai direto para a questão. Leia a questão. Aí você volta para ler o texto. Pegou? Leia a primeira questão, depois você volta para ler o texto. Beleza? Segunda coisa aqui para você. Não demore em uma questão. Não demore muito em uma questão. Você já viu eu falando ali que se você dividir o tempo que você tem de prova para todas as 40 questões, dá 1 minuto e meio por questão. Então, se você está percebendo que você está ficando ali muito tempo numa questão e você não está achando a resposta, pula ela, vai para a próxima. Ah, mas eu vou deixar ela sem marcar. Pula ela, vai para a próxima. Quanto tempo você vai ficar ali ainda perdendo do teste? A cada minuto que você fica em uma questão é 1 minuto a menos que você está deixando para as outras. E o teste, olha só, olha o perigo disso. Você está lá na primeira, na segunda parte. E aí você está gastando lá, já está 2 minutos e meio numa questão. Aí você vai 3 minutos, 4 minutos numa questão só. Esse tempo é o tempo que você está tirando das próximas questões que vão vir. E as questões, elas aumentam o nível de dificuldade conforme o teste passa. Então, se você está gastando esse tempo todo agora numa questão que é mais fácil do que as que vão vir, imagina como é que vai ser na hora que elas chegarem. Então, não demore em uma questão. Se você não tiver resolvido a questão dentro de um tempo ali razoável, não é que você precisa fechar todas em 1 minuto e meio. Se passar um pouquinho, tudo bem. Mas que elas vão se compensando. Mas não demore muito. Se você perceber que está demorando demais, passa, pula para a próxima e vai embora, tá? Outro ponto para você. E principalmente se você for fazer a versão se você for fazer a versão do papel, tá? O IELTS impresso. Escreva as respostas já na folha de resposta. Na hora do seu teste lá, você vai ter o teste impresso e você vai ter uma folha de respostas impressa. Se você for fazer o IELTS na versão impressa, tá? Você tá chegando aqui agora e você vai fazer o outro, você não pega um negócio bom de andando, não. Se você vai fazer o IELTS na versão impressa, você vai ter a prova e uma folha de respostas. Na hora que você estiver fazendo, você já vai escrever a resposta na folha de respostas. Nada de escrever ali na prova no rascunho para depois você passar. Nada de fazer isso, porque no teste do reading, você não tem aqueles 10 minutos extras que você tem lá do listening, não. Então você já escreva ali direto na folha de respostas, beleza? E se você estiver fazendo na versão do computador, aí que você já vai escrever ele mesmo, porque no computador, presta atenção nisso que eu vou te falar. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar. É impossível você errar spelling no reading se você estiver fazendo a versão do computador. Impossível. Só se você quiser errar é que você vai errar. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. No teste do reading, as respostas, principalmente nas questões de lacuna, né, que você tem que escrever mesmo, não marcar, as questões de lacuna que você tem que escrever, a resposta está no texto. Então, quando você achar a resposta no texto, fazendo o IELTS na versão do computador, o que você vai fazer? Você vai lá com isso aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Prazer, mouse. Você vai lá com o mouse no computador, você vai selecionar a palavra, apertar lá Ctrl C no teclado para copiar, vai lá na lacuna onde é a resposta, aperta Ctrl V e cola ela lá. Você copia do jeito que ela tá e cola do jeito que ela tá. É impossível você errar o spelling. Só se você quiser. Ah, não, eu quero escrever ali, porque eu sei inglês. Vai lá, escreve. Corre o risco do nervosismo te fazer digitar uma letra a mais e aí, ó, tchau. Não tem como você errar spelling no teste do IELTS na versão do computador. Só se você quiser. Beleza? Outra coisa que é muito importante, tá vendo vocês rindo aí, ó. Mas é porque é verdade, pô. A pessoa quer lá, eu quero escrever, então escreve, vai lá, corre esse risco. Acha melhor ir pela opção de fazer no PC por ter essa vantagem? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, isso é uma vantagem. Agora, Simon, eu não sei digitar e meu teste é daqui a 1 mês. Então, talvez seja melhor você fazer na versão do papel, porque não vai dar para você aprender a digitar em 1 mês de forma suficiente para o teste, tá? A Manu, passo a passo literal a gente vê por aqui. É isso aí, é isso aí. Ó,
Outra coisa, esse aqui é um dos campeões, tá? Presta atenção nisso aqui. Essa aqui é uma das estratégias mais eficientes de controlar tempo na hora do reading. Já te passei aqui 1, 2, 3. Essa aqui é uma das mais eficientes. Presta atenção. Ó o mineiro falando, né? Presta atenção. Leia o comando da questão. Leia o comando da questão. É óbvio eu falar isso, né? Mas eu tenho que falar o óbvio mesmo, sabe por quê? Porque muita gente não lê. Você vai direto para a questão, vê lá, ai, que é isso aqui? Aí você volta para o texto. Leia o comando da questão. O que é o comando da questão? Passe um tempo lendo aquilo ali. Se você não entende o que você tem que fazer, você vai fazer errado. Se você não entende o que você tem que fazer, você vai fazer errado. Então, leia o comando da questão, tá? Muito bem. Agora aqui, ó, a controvérsia que eu falei com vocês, que é agora onde que eu vou mostrar o estudo para vocês, é o seguinte, que eu tô falando aqui para você não ler o texto inteiro. Para você, primeiro, antes de ir para as questões, para você ir direto para as questões e depois você ler. E aí existe uma controvérsia, que é se a pessoa que lê o texto primeiro e depois vai fazer as questões tem um desempenho melhor do que a pessoa que não lê o texto e vai direto para as questões e depois volta no texto. Que é o que eu estou falando para você fazer. Entenderam a controvérsia aqui? Eles queriam, essa controvérsia chegou no IELTS, chegou nos desenvolvedores do teste do IELTS, e eles fazem diversas pesquisas sempre para poder aprimorar o teste. E aí chegou para eles esse problema, e eles falaram assim, mas será que a pessoa que lê o texto inteiro, ela desempenha melhor do que a pessoa que vai direto para a questão e não lê? O que vocês acham que esse estudo falou? Vou mostrar para você agora, presta atenção. Tá aqui o meu paper tablet, e aí eu vou mostrar lá na tela para você. O que tá aqui tá lá na tela, e tudo que eu for fazendo aqui vai aparecer lá para você, tá? Eu vou tirar o tripé aqui, para eu poder colocar lá, para eu poder te mostrar o que foi que aconteceu. Espera aí que eu vou organizar isso aqui. Vai vendo minha estante de livro aí, ó. Ó, presta atenção aqui, eu vou virar a tela. Olha só, isso aqui, ó, é um... Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo IELTS, tá? Uma pesquisa feita pelo IELTS. Olha aqui, ó. É o próprio IELTS que fez essa pesquisa, ó. IELTS Research Report Online Series. Tá aqui, tá? E aí, eles usaram esse sistema aqui, ó. Using eye tracking to research the cognitive processes of multinational readers during an IELTS reading test. O que significa isso? Eles pegaram pessoas que estavam fazendo o teste do reading e usaram uma tecnologia de traquear o olhar. Eles queriam saber se a pessoa que estava lendo o texto todo conseguia desempenhar melhor do que quem não estava lendo o texto todo e já ia direto para as questões. Então, eles usaram esse eye tracking aí, a tecnologia. Eles conseguiam ver o olho da pessoa indo para a questão e indo para o texto. E aí eles foram lá e descobriram algumas coisas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Cadê a página aqui? Essa página aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso aqui, que interessante. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para quem está no Instagram, que aí a pessoa vai conseguir ver melhor aqui. Ó. Olha isso aqui, ó. Você que está no YouTube está vendo aí na tela também. Isso aqui, ó, é o número de vezes que a pessoa foi entre o texto e entre a questão. Ó, entre o texto e entre a questão. Então, isso para resolver uma questão. Olha o tanto de vezes que essa pessoa foi, ó, vou até aproximar aqui. Olha o tanto de vezes que essa pessoa foi entre o texto e a questão para conseguir resolver uma questão. E aqui, ó, nessa parte aqui que tá essa bola maior aqui, ó, é onde mais concentrou. Tá vendo aqui essa bola maior aqui, ó? É onde mais concentrou o olhar da pessoa, que é onde estava próximo da resposta ali. Mas isso aqui tudo para poder ver uma questão, tá? Agora, olha o que acontece
com essa pessoa aqui, ó, que olha isso aqui. Isso aqui. Esse aqui de cima, tá? É o mapa de calor da pessoa que a gente estava mostrando agora, tá? Esse aqui de cima. Quanto tempo que ela gastou e aqui ficou mais quente, né? Agora o de baixo, olha essa pessoa de baixo, o tempo que ela foi para conseguir entre texto e questão, texto e questão, texto e questão para resolver uma questão. Olha o mapa de calor dela. Que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Olha quantas vezes ela foi e voltou no texto. Olha isso aqui. Olha que coisa absurda. E aí agora que vem para você a grande questão. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar até o marcador aqui, ó, para ficar bem claro para vocês aqui, ó. Agora é a hora da conclusão. O que que essa pesquisa... Vou virar a câmera aqui para mim. Do Instagram. O que que essa pesquisa descobriu? O que que essa pesquisa descobriu? A pergunta que eles tinham era isso. A pessoa que lê o texto inteiro, global reading, ela lê o texto inteiro e depois vai para as questões. Ela desempenha melhor do que a pessoa que já vai no local reading, que é a pessoa que vai direto para a questão e vai depois procurar a resposta no texto? Olha aqui a resposta que eles acharam. Olha isso aqui. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui na câmera do Instagram vai ficar pequeno, mas eu vou falando para vocês, ó. Olha aqui, ó. Therefore, it was not possible to answer research questions 1 and 2 in any satisfactory way. In any satisfactory way. Agora, sabe quais eram as perguntas 1 e 2? Era isso. Se a pessoa que lê o texto todo desempenha melhor do que a pessoa que só vai direto na questão e volta no texto. Essa era a premissa que eles tinham. Essa é a premissa que eles tinham. Então, eles falaram que não tem como dizer que quem lê o texto todo antes vai melhor do que quem não lê o texto. Essa que é a grande sacada. Moral da história. Você não vai ler o texto todo, porque não tem indicativo nenhum científico que fala que quem lê o texto todo primeiro vai melhor do que quem não tem. Pegou isso aqui? Deixa eu voltar o celular ali para a posição correta. Pegou isso aqui? Olha que coisa interessante. O que vocês acharam dessa pesquisa? Escreve aí para mim. Vocês que estão aqui no Instagram. O que vocês acharam dessa pesquisa? Enquanto eu ajeito aqui. Escreve para mim aí. Fala o que você achou dessa pesquisa aí. Deixa eu colocar esse paper tablet para cá. Essa pesquisa foi muito massa. Muito massa. E na hora que eu vi, eu falei assim, caramba, agora tem um suporte científico daquilo que eu já estava falando para vocês, né? Daquilo que eu já estava falando para vocês. Não tem que ler o texto inteiro para depois tentar resolver as questões. Não precisa disso. Porque o próprio... não o próprio IELTS, as instituições do IELTS fizeram a pesquisa científica com vários candidatos para conseguir ver isso. E não foi inconclusivo. Não dá para se afirmar que quem lê o texto todo vai desempenhar melhor. Você não vai fazer isso. Você não vai ler o texto todo. Beleza? Então, ó, o que é o resumo para você levar disso aqui para o reading? Primeira coisa, aplicar as técnicas de prova. Aqui no reading também tem técnica de prova para você poder achar as informações lá na hora do teste. Beleza? Segundo, não lê o texto primeiro antes de ir para questões. Você não precisa entender o assunto que eles estão falando ali. Ah, mas eu quero ler porque eu quero entender. Para com isso, você quer entender o assunto ou você quer passar na prova? Você não precisa ler para entender. Você não precisa disso. Eu acabei de te mostrar um estudo científico deles. Terceiro, não vai demorar demais em uma questão só. Você não vai cometer uma burrice dessa de ficar lá queimando 5 minutos em uma questão só no seu teste do reading. Isso é tempo preciosíssimo para você lá na frente. Próximo, você vai escrever as respostas direto lá na lacuna. Se você tiver na versão no computador, só copiando e colando, e você vai escrever elas direto se você tiver na versão impressa. Você vai escrever elas lá com a caneta, ou com o lápis, a caneta lá direto lá na folha de resposta, beleza?
Última coisa, você vai ler o comando da questão. Leia o comando da questão. Vamos embora pro writing aqui? Falta o writing e o reading aqui. Estão comigo aqui na live? Estão acompanhando aqui? Tá seguindo? Tá gostando? Se tá gostando, manda um fogo aqui pra mim. Reage com fogo aqui pra mim, por favor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão escrevendo aqui? Ferguson, I learned that we have to use time wisely during exams. Exactly. Skimming and scanning only. Focus on questions first, then find out the answers on the paragraphs. Tem uma outra técnica além do skimming and scanning. Por que é o problema do skimming and scanning? Você fala, tá bom. Skimming and scanning é uma técnica de leitura, tá, gente? Você fala, tá bom, eu já sei que eu tenho que ir na questão e depois voltar lá no texto. Mas o que você tem que buscar no texto? Entende? E aí você tem um problema. Tá bom, eu sei que eu tenho que fazer skimming and scanning, mas o que eu tô procurando? Por isso que existe uma outra técnica para você aprofundar. Vamos lá. Vamos seguir aqui no writing. No writing, qual que é o desafio? No writing você tem 60 minutos para escrever 2 textos. Um texto de pelo menos 150 palavras e o outro de pelo menos 250 palavras. Esse é o desafio que você tem aqui no writing, tá? E aí, aqui, gente, a gente começa a ver que as técnicas aqui, elas ficam absurdamente importantes. Porque o desafio aqui, ele é muito maior, porque você não está só mais analisando a informação que você recebe, que lá no listening você está recebendo informação, no reading você está lendo, você está recebendo informação e analisando, mas você não está só fazendo isso. No writing, você está colocando para fora conhecimento. Então aqui a técnica, ela é assim, é exponencial a importância da técnica na hora de fazer, beleza? Senão você vai rodar bonito aqui. Me fala aqui, ó, quem de vocês nunca praticou writing, se você já está praticando writing pro IELTS, e chegou aos 60 minutos, você não tinha acabado o texto. Vocês já viram nas redações que eu corrijo nas lives de correção? Direto acontece isso lá, a pessoa manda um texto menor do que o que tinha que ser, porque não deu tempo. Não deu tempo. E aí, o que você acha que vai acontecer com você? Sua nota vai ser menor. Você pode ter certeza absoluta disso. Tá? Então, ó, primeira coisa para você aqui, já falei, foco nas técnicas, né? Existem 5 técnicas aqui para você poder aplicar na hora do writing. Olha só a diferença, tem 5. Lá no listening tem 2, no reading tem 2. Aqui no writing tem 5 e no speaking a gente vai ver tem 7. Tá? Então, ó, primeira coisa aqui para você. A melhor maneira de você controlar o seu tempo aqui é não escrever demais. Se você já viu alguma live de correção de redação minha, você já está cansado de me ouvir falando isso. E você vai ficar mais cansado ainda quando você for meu aluno, que eu vou falar isso na sua cabeça até você não aguentar mais. Não escrever demais. Presta atenção aqui. O teste do writing, ele não é uma competição de quem escreve mais. Ele é um teste para ver se você consegue atingir os parâmetros que eles querem. Pessoas falam, eu escrevi 450 palavras na Task 1. Beleza, parabéns, você teve tempo de fazer a 2 e de revisar as 2. Entende? Para quê? Para quê? Para com isso. Então aqui não é para escrever demais. Se você escrever demais, você não vai ter tempo nem para terminar a segunda, nem para corrigir o que você fez, para revisar o seu texto. Você não vai ter esse tempo. Então, a primeira coisa é isso, não escrever demais. Olha lá, o Ferguson falando, this is my challenge. Pois é, e é um challenge enorme. Enorme, não é só para você, não é para a maioria das pessoas. Porque além de ter esse problema do tempo ali, de controlar, normalmente nós não escrevemos na vida real. Digita aqui para mim, ó, vocês que estão aqui na live aqui, todo mundo que está aqui. Tirando o contexto do IELTS, porque às vezes você já está na preparação. Tirando o contexto do IELTS, qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Escreve aí para mim, me deixa saber. Fora do contexto do IELTS, se você já está preparando, qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Fala aí. Ó, a Dani Lecaetano. Dani falando ali, ó, 5 anos. Olha só do Enem, que é o que a maioria faz mesmo, né? Lá na faculdade ou lá no vestibular, é isso.
entende? A gente não está acostumado a escrever mais. Por isso que é um desafio grande aqui, olha lá o Henry 10 anos. A Stephanie também quase 10 anos no ensino médio. Pagodinho ali os 4 anos. Olha lá, aí tem uma vestibulanda ali. Aí vestibulanda não vai contar, né? Porque você tá no sufoco ali. A Flávia nem lembra. Tá vendo? É isso. Por isso que o writing é um desafio tão grande. Tá? Porque a gente não usa muito essa habilidade. Tá? Então, além de usar a habilidade, você tem que prestar atenção nessas coisas aqui. Tá? Outra coisa. Então, já falei, você não vai escrever muito. Quanto que eu devo escrever, sabe? Você vai tentar mirar um pouco acima do mínimo. Se na Task One o mínimo é 150, você vai tentar mirar ali umas 180. Se na Task 2 o mínimo é 250, você vai tentar mirar ali umas 280. E tá ótimo. Tá ótimo. Dá para você escrever um texto sensacional com esse número de palavras. Tá? E entregar tudo que seu examinador quer. Não, gente, não existe um critério lá, assim, ó, o candidato escreveu mais de 500 palavras. Não existe isso. Não existe. Eu mostrei para vocês na live que eu fiz semana passada, que era como dar o que seu examinador quer. Lá naquela live, se você não viu, depois que acabar essa live, que eu vou deixar nos stories do Instagram, um link que tá todas as nossas lives de aquecimento, para você poder acompanhar. Veja essa live lá. Eu entrei em todos os band descriptors. O que é band descriptors? São os subcritérios que seu examinador está analisando. E tem todos. Não existe esse critério lá. O candidato escreveu mais de X palavras. Não existe isso. Existe se você escreveu pelo menos o mínimo. Beleza? Então, isso é importante para você. Outra forma de você controlar o seu tempo aqui no Write é o seguinte: desenvolver uma estrutura para cada task. Você tem que ter na sua cabeça, antes de começar a escrever, uma estrutura. Você tem que ter uma estrutura para escrever a carta, se você for fazer o General Training. Você tem que ter uma estrutura para escrever um relatório, se você for fazer o acadêmico, igual o Ferguson está falando ali. Você tem que ter uma estrutura para escrever uma dissertação na hora de fazer a task 2. Essa estrutura ela tem que estar na sua cabeça antes de você começar a escrever. Antes, não é na hora. Ah, vou fazer um rascunho aqui, deixa eu ver que estrutura que eu vou colocar. Para. Isso é despreparo. Você tem que treinar bastante as técnicas dentro de uma estrutura que você vai utilizar. Assim você vai aumentar a sua eficiência. É treino. Treino. É treino de técnica mesmo. O que é o treino? É repetição com intenção. Repetição com intenção. Quando eu falo repetição, é literalmente repetição, mas com a intenção de aplicar a técnica dentro daquela estrutura. Acontece muito, a pessoa ou não aplica a técnica, ou não tem a estrutura, ou não repete. Aí a pessoa chega assim: Simon, não estou conseguindo ir bem no writing. Tentei escrever já aqui, não consegui aplicar a técnica, tentei escrever, não consegui fazer uma estrutura. Aí eu falo assim: quantas redações você fez? A pessoa fala: 4. Você vai voltar lá e você vai fazer umas 40. É repetição com intenção, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Não sei se vocês conhecem, vocês já me ouviram falar, mas tem um aluno meu que é o Domingos. O Domingos, ele entrou no IMC, né, que é o IELTS Masterclass, o meu programa do IELTS. Ele entrou no IMC no zero, no fucking zero. Zero. E ele passou com 7 em todas as habilidades do IELTS. Quando ele estava com 9 meses de preparação, ele já estava atingindo 7. Ele precisou repetir o IELTS porque ele precisava tirar 7 em todas, né? O Domingos ia para a Austrália. Ele precisava tirar 7 em todas. E aí ele estava tirando 7 em 3, em uma e tirava 6,5. Aí teve que repetir para conseguir tirar 7 em todas. Mas com 9 meses ele já estava tirando 7. Não sou eu que estou falando, não. Ele fez o teste. Tá lá escrito. Aí, depois que eu tava conversando com ele, eu falei assim: nossa, cara, que massa saber disso e tarará, tarará. Me conta aqui como é que você praticou o seu writing. Você tava treinando as técnicas, a estrutura, tava fazendo bastante? O Domingos, ele fez 84 redações. 84 redações aplicando técnica e estrutura. E aí o Domingos, que saiu do zero, em um ano foi lá e passou no IELTS.
E aí, você que talvez está no intermediário, já está no avançado, não quer repetir, porque você acha que seu inglês é avançado e que isso vai bastar. É treino de técnica e de estrutura. Eu não estou falando que você vai ter que fazer 84 redações igual Domingos, porque o Domingos começou do zero. Mas eu estou falando que você tem sim que treinar repetidamente, com a intenção de aplicar aquele negócio. Entende? Muito bem. Resumo do writing para você, presta atenção. Aplicar as técnicas, são 5 técnicas aqui no writing. Aplicar as técnicas, não escrever demais para você ter tempo de finalizar as 2 e de revisar o seu texto. Estudar e ter as estruturas das tasks prontas na cabeça. Lá dentro do MC eu falo com você, né? Qual que é a estrutura que você vai usar. Tem aula só sobre estrutura. Inclusive, as 3 últimas turmas tiveram um ID de writing. O que é o ID? O ID é um Implementation Day. É um dia que eu passo com você ali, fazendo aquilo que a gente tem que fazer. E aí os últimos 3 IDs de writing foram só de... Os últimos IDs foram de writing. A pessoa passou um dia comigo vendo como que eu escreveria uma redação do IELTS e ela ainda sai de lá com a dela pronta, tá? Tem toda a estrutura, toda a técnica, tudo. Isso é importante você fazer. É importante você treinar, tá? E ter estruturas prontas na cabeça antes de ir para a prova, beleza? Vamos ver o speaking aqui? O que é o desafio no speaking? O que vocês acham que é o desafio no speaking? Escreve aí para mim, você que está aqui na live. O que você acha que é o mais tenso na hora do speaking do IELTS? Fala aí. O que você acha que é o mais tenso? É o vocabulário? É o inglês em si? É o tempo? É o examinador na sua frente? É o quê? O que você acha? Na hora do speaking, gente, é tudo muito psicológico. Você está na frente de uma pessoa que está ali para te avaliar. Então, isso por si só já te afeta. Olha lá o Erics falando, o mais difícil é ter que falar sem se preocupar em errar. A Stephanie ali, ó, não falar demais. Acredito que o nervosismo faz a gente parecer uma metralhadora falando bobagem. Boa, Stephanie, boa. O que acontece? Por isso que na hora do speaking tem tanta técnica. De todas as habilidades, o speaking é a que mais tem técnicas para você aplicar na hora da prova. São 7 técnicas aqui na hora do speaking. Inclusive, lá na semana do IELTS, eu vou te ensinar uma. Mas o speaking é a parte que você mais precisa de técnica. Para quê? Para você controlar ao máximo a estrutura que você tem que usar na frente do examinador. Porque aí você não depende de nervosismo. Aí você não depende de estar confortável com a língua. Aí você não depende de medo de errar. Você tem uma estrutura para usar e você sabe a técnica que você tem que aplicar ali. Você vai na parte 1, pode vir a pergunta que vier. Você sabe que você vai ter que fazer A, B, C. Você vai para a parte 2, pode ser a pergunta que for. Você sabe que você vai fazer A, B, C. Vai para a parte 3, pode ser a pergunta que for. Você vai fazer A, B, C. Você sabe o que você vai fazer sempre. Estrutura e técnica. Isso é o importante. Então, aqui no speaking, minha maior orientação para você, meu melhor conselho para você é estude as técnicas para a parte do speaking. Quanto mais você focar o seu estudo nas técnicas do speaking, melhor você vai conseguir entregar o que o seu examinador quer. Óbvio que quanto mais você tiver exposto ao idioma lá na exposição guiada, né? A exposição guiada que eu já falei com vocês, né, nas outras aulas do listening e do reading, melhor seu inglês vai ficando. Você vai conseguir usar ele na hora da prova, mas independentemente do seu nível, você precisa da técnica para entregar aquilo que o seu examinador quer dentro dos parâmetros do teste. É isso. Eu já te falei aqui, um nativo, por ser nativo, ele não vai bem no IELTS. Ele tem que se preparar para fazer o IELTS também. Aí você fala assim, mas um nativo não precisa fazer IELTS. Aí eu falo, meu filho, você tem que conhecer um pouquinho mais, né? Porque se sair falando uma coisa dessa é até perigoso. Nativo faz IELTS sim. Nativo faz IELTS sim. Vamos supor que um nativo aqui canadense, ele quer estudar no Reino Unido.
Ele quer migrar para o Reino Unido. Ele pode, ele não quer morar no Canadá mais. Ele vai precisar fazer o IELTS. Mesma coisa, a pessoa que está lá no Reino Unido quer vir para cá, ela precisa fazer o IELTS. Entende? Então, ó, aqui no speaking, o que é o foco para você? Manter a exposição guiada do listening e do reading, para você cada vez melhorar o seu entendimento e habilidade de usar o idioma. Treino de técnicas. Importantíssimo para você. Importantíssimo. Beleza? Pessoal, ó, chegamos ao fim aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver uma pergunta, já me manda aqui para eu poder te responder, tá? Me manda aqui ao momento de você digitar na live, é agora, tá? Me manda aí. Opa, peraí, deixa eu clicar nesse negócio aqui. Vou responder as perguntas de vocês. Peraí. Opa. Isso. Então, se você tiver uma dúvida aqui, manda aqui que é a hora de você escrever que eu vou te responder. Hoje de noite, às 6 horas do horário de Brasília, anota aí, já coloca no seu relógio. 6 horas do horário de Brasília, a gente vai se ver de novo. Vou fazer uma outra live. E nessa live, eu vou falar o que você não pode ir para a prova sem esquecer em cada parte do IELTS. O que você não pode esquecer no listening, o que você não pode esquecer no reading, no writing e no speaking, em cada uma das partes. É isso que a gente vai falar hoje mais tarde, beleza? Deixa eu ver aqui perguntas. Tem um Ericles aqui, ó. Fico falando entre as frases toda hora na hora do nervosismo. E isso me faz fugir do pensamento inicial. Exatamente. Isso acontece sim, viu, Ericles? Porque a pessoa, você fica viciada naquele... e isso aí não é bom, tá? Por isso que eu falo, técnica para você resolver isso, tá? E treino, óbvio, quanto mais você treinar, mais você vai corrigindo isso. Henry, você administra algum curso para aprendermos a fazer redação? Henry, eu tenho o IELTS Masterclass, que é o meu programa de treinamento para o IELTS. Ele é para o teste inteiro, inclusive para redação. Ive, qual o tempo médio de preparação para a prova quando se começa a estudar do nível C1? Ive, seguinte, para saber quanto tempo você precisa, eu preciso saber o nível que você tá, você já me falou que tá no C1, e eu preciso saber a nota que você quer, entende? E quanto você tem por dia. Tem até uma aula minha, depois você digita lá no YouTube, tá assim, ó. Quanto tempo demora para passar no IELTS? Esse é o nome da aula. Quanto tempo demora para passar no IELTS? Aí lá você vai ver como que você calcula isso aí, tá? Se você quiser me mandar mensagem depois aqui no Instagram, você me manda, mas lá você vai conseguir calcular por você mesmo. Você, e se eu tiver X horas por dia, quanto tempo que eu vou levar? Ah, não, mas eu vou entrar de férias, então eu vou ter tanta hora, quanto tempo eu vou levar, entende? Isso aí que eu te ajudo a calcular lá, tá? Ferguson, suggestions of reading material to succeed, please. Ferguson, vai lá ver a aula que eu fiz sobre exposição guiada do reading, que lá eu indiquei materiais para vocês lerem, beleza? Eu vou deixar o link nos stories com todas as nossas lives de aquecimento. Aí tem lá a live lá, como melhorar o reading para o IELTS, como melhorar o vocabulário para o IELTS. E aí eu indiquei leitura para vocês lá. Pagotinho, posso cronometrar o tempo do reading? Tem algum tempo que seria ideal para ter uma margem de segurança? Pagotinho, seguinte, eu acho que isso você está perguntando para quando você está praticando, certo? Para quando você está treinando, né? Quando você está treinando, eu falo, cronometro o tempo, para você saber que você chegou nos 60 minutos e não conseguiu, ou conseguiu, tá? Porque na hora do teste do IELTS, você não pode usar o relógio. Você não pode, seu relógio tem que ficar guardado lá fora junto com seus pertences. Óbvio que tem um relógio lá na sala com a hora, mas você não pode cronometrar nada, tá? Então, é importante, durante a preparação, você fazer isso aí sim, beleza? Pagotinho, nota que quer 7, estudo 2 horas por dia. Beleza, e onde você tá? Que nível você tá? A gente tem que saber essas 3 variáveis. Que nem, mesma coisa que eu falei para, acho que foi a Ivy que perguntou, eu vou falar para você. Vá lá no YouTube, digite lá no meu canal, Blime English, você digita lá assim, ó, quanto tempo leva para passar no IELTS? Aí tem uma aula só sobre isso aí, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Preciso no mínimo 4 em cada modalidade para conseguir meu visto. Quanto tempo você acha que consigo com a rotina diária de estudos? Mesma coisa, Eric. Você não vai dar para eu ficar calculando aqui, tá? Se você quiser me mandar a mensagem ali no Instagram, aí eu consigo te responder com mais tempo. Mas senão a live aqui vai ficar gigantesca, beleza? Me manda mensagem lá ou assiste a aula lá que eu ensino vocês a fazer, tá bom? Para todos vocês, um forte abraço. Nós nos vemos na próxima live mais tarde. Até lá!